Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo de hoje a gente vai tratar sobre números primos, né, e números compostos. Mas afinal, o que seriam números primos e compostos, né? Com os números primos e compostos conseguimos classificar todos os números naturais, exceto o 0 e o 1. Nessa aula vamos conhecer essas classificações. Vamos primeiro dar alguns exemplos, né, de números primos. A gente pode dizer aqui, por exemplo, que alguns números primos como o 2, né, é um número primo, o 3 é um número primo, o 5 é um número primo, o 7 também, a gente tem o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 também é um número primo, o 31 também é um número primo e assim por diante. São muitos números primos. Mas afinal, o que seria um número primo, né? Um número primo, a gente pode dizer que o número primo é um conceito, é um número natural, né? Número natural é chamado de número primo se seus únicos divisores forem um e ele mesmo, né? Então, sobre lá do assunto de divisores, né, se esse número for divisível apenas por um e por ele mesmo, ele é um número primo. Então, existem infinitos números primos. E o único número primo que é par é o 2, né? Inclusive, eu vou até registrar, né? O único número par é 2, porque os próximos números pares, todos eles vão ser divisíveis por 2. Então, vão ser divisíveis por 1, por 2, por eles mesmos e, dependendo de qual seja, por outros números também, como 4, 6, enfim. Então, o único número primo par é o 2. E o número 1, ele não é considerado um número primo, porque todo número primo, ele tem dois divisores, né? E o número 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, o número 1 não é um número primo, ok? Seguindo adiante, vamos para os números compostos, né? O que seriam os números compostos? A gente pode dizer o seguinte, né? Diferentemente dos números primos, os números compostos eles vão ter mais do que dois divisores. Então, como conceito, a gente pode colocar: são todos aqueles, né, que possuem mais de dois divisores, né? E eu também vou listar alguns exemplos aqui, né, para vocês terem mais ou menos uma noção de alguns números compostos. Como números compostos, por exemplo, a gente tem o 4, né? A gente tem o 6, o 8, o 9, o 10, o 12. A gente tem também o 14, o 15. A gente tem o 16, o 18, o 20. A gente tem também o 21, né? E etc. São infinitos. Além dos números primos e compostos, a gente tem uma outra coisa, que é os números primos entre si, né? Porque um número composto e um número primo, ou dois números compostos, eles podem ser primos entre si, né, quando o único divisor comum entre dois ou mais números for o número 1, né? Então, se
o único divisor comum entre dois ou mais números for o 1, eles são chamados de números primos entre si. E eu vou deixar registrado aqui também mais um exemplo para vocês compreenderem melhor e visualmente o que seriam os números primos entre si, né? Só um momento. Pronto, vamos para o exemplo. O 20 e o 21, por exemplo, né? A gente pode dizer que o 20 e o 21 eles são primos entre si, mas por que o 20 e o 21 são primos entre si? Vamos listar aqui os divisores do 20 e do 21, começando pelo 20, claro. Os divisores do 20 é o 1, 2, 4, 5, o 10, o 20, por aí fecha. E os divisores do 21, a gente tem o número 1, né? A gente tem o número 7, a gente tem o número 21. E para por aí, a gente só tem 3 divisores no número 21. E se você perceber, tanto no 20 quanto no 21, apenas o número 1 é divisor nos dois ao mesmo tempo. Então, se somente o número 1 for divisor ao mesmo tempo, a gente pode dizer que esses dois aí são primos entre si. Então, vamos agora para finalizar esse assunto, né? Na parte de decomposição em fatores primos, né? Que é muito cobrado em concursos, é muito cobrado também em várias áreas que utilizam esse assunto de números primos, né? O que seria essa fatoração, né? Todos os números naturais eles podem ser decompostos em fatores primos, ou seja, escrito como uma multiplicação de números primos, né? Então, a gente vai fatorar utilizando apenas números primos, como o 2, o 3, o 5, o 7, só números primos. Então, a gente pode pegar o número natural, 36, por exemplo. 36, ele não é um número primo, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 36 dividido por 2, que é o primeiro número primo. 36 dividido para 2 é igual a 18. A gente consegue dividir o 18 também pelo 2, que é o número primo também. 18 dividido para 2 é igual a 9. O 9 a gente não consegue mais dividir pelo número 2, que é o número primo. Então, a gente vai para o próximo número primo, que é o número 3, né? E a gente consegue dar prosseguimento a essa fatoração. 9 dividido para 3 é igual a 3. 3 a gente ainda consegue continuar fatorando pelo 3 também, né? Pelo número primo 3. Então, 3 dividido para 3 é igual a 1. Lembrando que o 4, por exemplo, ele não é um número primo. Então, a gente não vai utilizar de forma alguma o 4 para uma fatoração. Nem o 4, nem o 6, nem o 8, nem o 9, porque eles não são números primos. Então, a gente vai pegar esse resultado aqui, ó, 2, 2, 3 e 3, e a gente coloca como se fosse uma multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. A gente também pode colocar isso em forma de potência, né? Já que o 2 aparece 2 vezes, então a gente pode colocar 2 ao quadrado, ou 2 elevado ao expoente 2, vezes o 3 elevado ao quadrado, né? Ou 3 elevado ao expoente 2. E 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 3 é igual a 12 e 12 vezes 3 é igual a 36. Os dois resultados dão 36. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se inscrevam, curtam, compartilhem e até a próxima.